Eu tinha 17 anos. Eu tava completamente apaixonado pela minha namorada. Relacionamento tranquilo, zero problemas. Mas tinha uma pessoa que começou a agir estranho. Uma amiga dela. Ela tentou me colocar em uma situação que quase acabou com o meu namoro. E o pior de tudo foi que quando eu tentei resolver, eu que saí como o errado da história. Na época eu já era um cara mais consciente das coisas. Eu, a minha namorada e nosso grupo de amigos, a gente sempre saía juntos. Tipo assim, ia lanchar, saia pra viajar pra praia, a gente sempre saía em grupo juntos. E tinha uma amiga dela, desse nosso grupo, que ela era até meio bonita, mas tinha uma fama de ser muito rodada, sabe? De ficar com qualquer cara. E tipo assim, eu falava normal com ela, mas não gostava muito de proximidade. Na frente da minha namorada, ela era super normal. Tipo assim, conversava normal tal, comigo com ela. Mas o problema é que quando eu tava sozinho e ela vinha falar comigo, aí era outra história, por exemplo. Ela ficava falando mal da minha namorada e aquilo me irritava, sabe? Eu tinha vontade de falar minha namorada, mas eu ficava com medo de ela não acreditar em mim e acreditar na amiga, já que a gente tinha acabado de começar a namorar. E outra coisa, essa menina, quando tava sozinha comigo, ela falava de um jeito, por exemplo. Queria abraçar, queria ficar mais próxima. Já quando minha namorada estava presente, era só oi, oi, tchau, tchau. Eu achava estranho, mas quando queria confusão, bola pra frente. Aí nessa época, minha namorada ela vendia os produtos de cabelo, sabe? Tipo shampoo, condicionador especial, essas coisas. E aí essa garota, ela fazia como se fosse chapinha progressiva, eu trabalhava no salãozinho dela. Aí, tipo assim, minha namorada vendia produto pra ela. E eu, como bom namorado, eu tinha a motinha na época, eu ia entregar os produtos da minha namorada pra ajudar. E toda vez que eu ia lá entregar os produtos, ficava um clima meio estranho com essa garota. A gente percebe quando uma garota quer chamar a nossa atenção. É aquela mexidinha no cabelo, fica olhando disfarça, a gente percebe. Aí os dias foram passando. Quando eu fui entregar um certo dia, ela foi e soltou a frase: Nossa, é tão ruim ser solteira. Pena que os caras não são legais igual a você. Aí eu fiquei meio sem graça, né? Soltei aquelas risadinhas sem graça. Aí ela falou: Quem sabe um dia você termina. Aí eu disse: Não, eu vou ficar com minha namorada pra sempre. Vou casar com ela, construir uma família. Eu amo aquela garota. Aí ela ficou desconfiada. Aí eu fui embora. Aí eu disse: Nossa, a situação tá num nível absurdo. Eu tenho que dar um jeito nisso. Só que eu não sabia o que fazer, porque eu tinha medo de falar à minha namorada. Como a gente tinha acabado de começar a namorar, ela ficasse desconfiada de mim e, tipo assim, não acreditar em mim, acreditar na garota e a gente terminar. Aí eu disse: Já sei o que eu vou fazer. Eu tinha um amigo que ele era muito estranho, ele era pior que eu. Tipo assim, com 17 anos eu já tinha ficado com algumas garotas e tinha tido duas namoradas sérias. Que foi essa que eu da história, minha atual até hoje, e outra que eu já falei em outro vídeo. E esse meu amigo, ele tinha a mesma idade que eu e nunca tinha tido nenhuma namorada. Ele era estranho, ele era meio derrubado, sabe? O cara era esquisito. Só que ele era muito luxento, ele só queria mulher bonita. E ele vivia reclamando: Nossa, eu nunca arrumo uma namorada. Aí eu pensei: Já sei, vou juntar o útil ao agradável. Vou chamar esse meu amigo pra ir lá e empurrar ele pra cima dessa garota, pra eles formarem um lindo casal. Aí eu fui e expliquei a situação a ele, né? Dizendo: Olha, você vai ficar com essa garota pra ela sair do meu pé. Namoro com ela e tal. Ele que tava na seca, né? Ele aceitou na hora. Aí na próxima entrega que eu fui fazer pra essa garota da minha namorada, eu fui e levei ele junto. Aí quando a gente chegou lá, essa garota já ficou com uma cara meio feia, né? Mas aí, porque meu amigo era estranho. Mas ele era um cara desenrolado. Ele era desenrolado com as garotas, só era meio feio. Aí eu disse assim, entreguei os produtos a ela. Aí eu soltei logo a frase: Olha, eu tenho que ir ali no centro ligeirinho. Tu fica aqui conversando com ela que daqui a pouco eu vou te buscar pra gente ir embora. Aí meu amigo já tá assim do plano, disse: Tá certo. Aí eu fui embora. Eu fiquei tipo uns 20 minutos dando migué assim pra eles ficarem sozinhos. Aí eu voltei, me despedi da garota, peguei meu amigo e fui embora. Aí no caminho eu perguntei, né? E aí, aconteceu o quê? Aí ele falou que a garota ficou perguntando a ele por que eu tava empurrando ele pra cima dela. Aí ele ficava tapeando, né? Só que a garota, ela foi muito esperta. Que ela começou a dar em cima dele e deu 2 beijinhos nele, aí ele já soltou o segredo. Ele falou que eu tava querendo me livrar dela. Aí eu falei: Cara, como é que tu fez isso, não sei o quê? Ele: Não, mas agora a gente vai ficar junto, a história acabou. Aí eu pensei, né, comigo: realmente, né? Se
A garota deu uns beijos nele, entendeu a situação, ela vai ficar com ele e vai me deixar em paz. Tudo resolvido, todo mundo saiu ganhando na história. Só que eu tava muito enganado. Aí quando chegou a noite, eu fui pra casa da minha namorada, que nem eu sempre ia. E quando eu cheguei lá, ela já tava com a cara bem feia. Aí eu perguntei, foi o que aconteceu? Ela disse, você sabe muito bem. Eu disse, não. Ela disse, você estava dando em cima da minha amiga quando eu ia entregar os produtos de cabelo. Aí eu disse, eu não, tô fora. Aí ela foi e mostrou os áudios que a menina mandou, dizendo que eu tava dando em cima dela quando eu ia entregar, que isso não podia acontecer. Aí eu me ferrei, né? Porque minha namorada disse, vai embora daqui, tá tudo acabado, não sei o que. Nosso namoro acabou. E eu tentando me explicar, ela não acreditava em mim. E eu tinha até uma certa razão, né? Que eu fui burro, era pra eu ter, desde o começo, ter explicado a ela a situação. Aí eu fui e expliquei a situação ao meu amigo. Aí meu amigo começou a conversar com essa garota de uma forma que, enrolando ela, pra ela deixar passar alguma coisa que provasse minha inocência. E acabou dando certo. Ela acabou soltando uma, dizendo que tava mentindo. Aí meu amigo foi, mostrou a conversa à minha namorada. E minha namorada, ainda bem que acreditou nele. E a gente acabou voltando. Aí ela me perdoou, né? Perdeu uma cliente, infelizmente. Cortou a amizade com a garota. E a situação finalmente se resolveu. O meu maior erro nessa história foi tentar resolver o problema sozinho. Porque quando a gente esconde o problema acaba virando uma coisa muito maior e poderia ser facilmente resolvido.